Olá pessoal, shalom, shalom, tudo bom com vocês? Aproveitando aqui que já estou gravando alguns vídeos, já vou gravar também um vídeo fazendo um review de um livro que eu estou lendo ainda, não cheguei a terminar ele ainda, mas eu já estou bem no finalzinho e já deu para ver que tal que é o livro. E realmente eu gostei muito deste livro aqui e quero fazer a indicação para vocês. Ele é o livro A Alma Sobrevive, uma jornada judaica sobre a crença da vida após a morte, vidas passadas e vivendo com propósito, do rabino Elie Kaplan Spitz. Um livro bastante interessante, pessoal, porque é um livro diferente, tá? A gente tem vários livros sobre experiência de quase morte, experiências de viagem astral, vida após a morte, etc. Tem muitos livros interessantes, principalmente dentro da linha espírita, né? Mas eu, como uma pessoa que gosta de pesquisar muito, né? Às vezes a gente se pergunta também, em outros locais, como é que se pensa a questão da vida após a morte? Eu já li sobre isso na questão do budismo, por exemplo, o livro tibetano dos mortos, né, a questão lá egípcia do livro dos mortos egípcios, né, como é que outras crenças pensam essa questão. E este livro aqui, ele pega essa questão do ponto de vista de um rabino, né, e da visão judaica da vida após a morte. O judaísmo em si, ele é uma religião que preza muito a vida, e é uma religião que não fala especificamente sobre a questão da vida após a morte, tá? Interessantemente também é que o judaísmo, a gente às vezes olhando de fora, parece que é uma religião única, né? Com uma linha única, mas existem linhas de pensamento dentro do judaísmo que vão de linhas mais liberais, linhas ortodoxas e linhas até ultra-ortodoxas, como nós vemos às vezes alguns filmes que tem um seriado Netflix, por exemplo, que mostra aqueles judeus ultra-ortodoxos que utilizam aqueles negocinhos aqui do lado, né? Utilizam chapelão, etc, etc. As mulheres precisam, quando casam, tem que raspar a cabeça e seguem um judaísmo estrito, né? Bom, mas não é só assim, não. Né? A gente tem outras vertentes, né? Tem a vertente ortodoxa que busca seguir a lei da melhor forma possível, mas é mais aberta, tem um pensamento mais aberto, né? E tem a versão, então, liberal, reformadora, que é muito, muito mais aberta ainda. Bom, praticamente todos eles, a gente vê falar na questão da reencarnação, né? Quando se fala principalmente na questão do misticismo judaico, né? Quando entra a questão da Kabbalah. Então a gente vê comentários sobre a reencarnação, né, e sobre outros assuntos do tipo, mas não são algo tão comum de se falar para o judeu médio, aquele que segue normalmente a religião. Acaba sendo algo mais voltado para aqueles que buscam um estudo mais à parte da questão mística judaica, né? Esse livro do rabino Elie Kaplan Spitz, ele começa justamente falando sobre isso, né? Essa falta de uma ideia mais concreta sobre a questão da vida após a morte, né? Dentro do judaísmo médio, do judaísmo das pessoas mais comuns, dos judeus comuns, né? Não a parte mística. Então não se fala muito sobre o assunto. Só que ele, como ele trabalha como rabino e precisou falar com muitas pessoas que passaram pelo luto, etc., ele acabou indo pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. E aí ele vai, então, entrar em contato com as ideias sobre a questão da vida após a morte, que se encontra dentro, então, da Kabbalah, se fala lá no Talmud, né, entre outros estudos mais místicos judaicos, e ele começa então a se deslumbrar com o assunto. Ele começa a ouvir relatos de pessoas, de judeus, dos quais vêm conversar com ele, aonde contam para ele que viram certas coisas, né, presenciaram certas coisas, sentiram certas coisas, como espíritos, etc. E aí ele vai atrás desse assunto.
Ele vai buscar esse assunto. E aí ele começa, então, uma jornada muito interessante que ele relata aqui nesse livro, aonde ele acaba encontrando, inclusive, Brian Weiss, que é aquele cara que fala de reencarnação, né? Muitas vidas, muitos mestres, Só o Amor é Real, vários livros muito interessantes de Brian Weiss. Inclusive ele faz o prefácio deste livro aqui do Rabino, né? E o Rabino vai lá fazer curso com ele, e acaba ficando bastante impressionado com essa questão de vida após a morte. Aí ele começa a pesquisar mais, ir mais a fundo. Né? Aí ele acaba também conhecendo o médium James Van Praagh. Né? E interessante que dentro do judaísmo se fala que consultar médiums é algo que não é aceitável. Né? Tá lá no Antigo Testamento que não é aceitável consultar médiums. Mas ele explica melhor essa situação, né? Explica por que não é bem assim, né? E inclusive ele vai conversar com James Van Praagh e fazer um curso com James Van Praagh sobre capacidades psíquicas e mediunidade. Olha que interessante, né? E assim ele continua a pesquisa dele, né? Então ele vai também, aqui ele conta relatos de reencarnação, ele conta também da própria experiência da esposa dele com essa questão da reencarnação, né? Aí ele vai contar aqui também algumas questões sobre as experiências de quase morte, de relacionadas à vida após a morte também, etc. Então ele faz toda uma busca muito interessante e ele chega à conclusão que não tem como duvidar da existência da vida após a morte, né? Que a alma sobrevive. E ele vai contando todo esse caminho que ele fez, ele entra em questões da Kabbalah, ele fala ali também de como a Kabbalah enxerga a questão da alma, né? Onde tem lá toda a divisão cabalística da questão da alma, do Nefesh, do Ruach, Neshama, Hayah, Yeshidah, né, que são 5 níveis da alma, sendo os 3 primeiros ali aquilo que a gente chama de corpo etérico, corpo astral e corpo mental, né? Que esses 3 eles reencarnam. Aí ele fala daquela essência superior que não reencarna, que é aquela essência nossa que não muda nunca, a nossa alma mais pura. Enfim, ele fala várias coisas interessantes ali, entra em questões de Kabbalah, mas sem ser complexo, sendo bastante simples, bastante objetivo e muito legal de ler, tá? Então, esse é a minha indicação para quem não quer se limitar somente ao conhecimento de uma linha de pensamento, somente o conhecimento espírita ou conhecimento budista, etc., mas também deseja ver aí as raízes também do nosso próprio, das nossas próprias crenças religiosas, do judaísmo, né? A religião antiga que fundamentou o cristianismo, etc., é interessante vocês conhecerem, né, o livro do Rabino. Então fica aí essa dica para vocês, vale a pena a leitura, vocês vão ver ali que, na verdade, tudo acaba se encaixando muito um com os outros, né, mudam conceitos, mudam nomes, mas no fim não é tão diferente assim as coisas, né? Então, fica essa dica para vocês. Paz profunda, shalom, shalom. Aproveitem a leitura. Até o próximo vídeo.